Olá, tudo bem com você? Tá começando mais um episódio do seu IPP Pode Mais. É o podcast jornalístico aqui da sua IPP TV. Que bom que você está com a gente aqui em mais um episódio. Então, e a gente já começa, obviamente, pedindo para que você compartilhe aqui o nosso episódio. Você que está acompanhando a IPP, você que acompanha sempre a IPP TV, compartilhe o nosso canal. É muito fácil, copia em cima www.youtube.com/ippinheiros, manda nas suas listas de transmissão, manda para os seus amigos, para a sua família, para os seus irmãos da igreja, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Portanto, aproveita que o episódio está começando, você está chegando agora aqui com a gente, aproveita para copiar então o link e mandar para todo mundo para que mais pessoas também possam acompanhar aqui o nosso IPP Pode Mais, tá bom? A gente aproveita também, é claro, para pedir para você se inscrever no canal. Você que acompanha a IPP TV, você que acompanha os nossos programas, você que acompanha aqui a nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, os cultos, os eventos da IPP, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal agora, ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, sempre que estiver começando um programa novo aqui na IPP TV, um programa ao vivo ou uma estreia, ou sempre que estiver acontecendo um culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou um evento na IPP, você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente em tempo real. A gente está chegando aí a 1,5 milhão de inscritos até o final do ano. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. A gente precisa de você, então se inscreva e também compartilhe para que outras pessoas possam se inscrever, né? Quando você compartilhar o nosso canal, já pede também para o pessoal se inscrever aí, ajude a gente nesse grande campo missionário que é a internet e é onde nós estamos, né? Onde essa agência missionária está, que é a nossa IPP TV. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito interessante, a gente já adianta que vai ser muito bacana o nosso bate-papo, a gente está com um craque aqui a respeito do assunto, mas antes disso eu tenho 2 recadinhos para você, 2 recados dos nossos apoiadores. Primeiro, a Contábil Ribeiro. Aliás, um grande abraço para o Felipe, para toda a equipe da Contábil Ribeiro. Você sabe, né, que a sua contabilidade tem que atender o padrão de Deus e também o padrão dos homens, e é por isso que a Contábil Ribeiro está aí há 35 anos no mercado, atendendo igrejas, atendendo missionários, atendendo congregações de todo o Brasil. Os contatos estão aí na tela para você, www.contabilribeiro.com.br. Entre em contato com a Contábil Ribeiro, Felipe, toda a equipe vão estar disponíveis para atender você, para que você tenha uma contabilidade de acordo com as necessidades, de acordo com a vontade de Deus e de acordo com as exigências dos homens, tá certo? Então, contabilribeiro.com.br, entre em contato. Você de todo o Brasil pode ter acesso a essa assessoria, tá bom? Então, fala com o Felipe, veja como ele pode te ajudar aí na sua contabilidade. Outro recado importante para você é o da nossa livraria e editora Ezion. Melhor do catálogo cristão nacional e internacional disponível para você na Ezion. O site também já está aqui, www.editorezion.com.br. Além dos lançamentos da Ezion, a gente tem, é claro, bíblias de estudo, tem materiais indutivos, tem material infantil, tem material de papelaria. Só coisa boa para você na nossa livraria e editora Ezion. Entre os lançamentos, a gente tem o Fomos Planejados, do professor Marcos Eberlin, que comanda aqui com a gente também o podcast Fé e Ciência, que você acompanha toda semana. Está aí para você o Fomos Planejados. Você pode entrar no site agora, fazer o seu pedido, www.editoraezion.com.br. Esse é o endereço. Lembrando que quando você compra na Ezion, você está colaborando diretamente com a obra missionária. Você sabe que todo o lucro da Ezion vai para os muitos projetos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então participe com a gente, apoie aí a nossa livraria e editora Ezion. Chega de recado, né? Tá aqui o João Paulo Reis, professor João Paulo Reis, ele que é mestre em ciência da religião, tá doutorando em ciência da religião agora, em breve vai ser doutor em ciência da religião, tá terminando aí o trabalho, amém, né? Porque falta uma semana que fala? Faltam 15 dias para entregar a tese final. Mas falta só um capítulo, então tranquilo, né? Escrever 60 páginas aí. Que bobagem. Coisa pouca, coisa boa. Dormindo todo dia 3, 4 horas da manhã. Tranquilo. E o João que participou aqui nos últimos dias também dos podcasts do professor Marcos Eberlin, né? Teve aqui com o professor Marcos Eberlin no Fé e Ciência, inclusive esses podcasts estão disponíveis para você. E o João Paulo, que participou também num podcast histórico aí, né, de mais de 10 horas de debate. Esse podcast realmente entrou para a história e a gente aproveitou para chamar o João aqui também para a gente conversar um pouco mais a respeito das provas, né, da teoria do design inteligente, a respeito das provas das evidências científicas, né, das evidências a respeito da TDI. A gente vai falar de Eva mitocondrial, a gente vai falar da briga de Darwin e Mendel, enfim, vai ser um bate-papo muito interessante, muito baseado também nos 3 pontos que ele aborda no livro dele, que se chama A Fé dos Ateus.
Que também vai ser publicado pela Ezion. Também vai ser pela Ezion? Todo esse final Agora de sim, semana. hein? Opa, aí sim, aí sim. A Fé dos Ateus também pela Ezion. Vamos aproveitar e deixar a capa aqui pro pessoal já conhecer, A Fé dos Ateus. Tá aparecendo para você aqui do ladinho a capa do livro do João Paulo Reis, tá bom? Então você também espere, não compra agora não, espera sair pela Ezion. Porque na verdade nem pode, porque Acabou, foi? acabaram todos os exemplares, as cópias que Eita. foram publicadas na primeira edição. Aí sim, hein? Aí o professor Marcos Eberlin, com todo carinho, assim, com toda grandeza que ele tem, conversou com o pessoal da Ezion e eles toparam também publicar meu livro, uma nova edição, vai vir em capa dura, bem bonito, com a capa branca, vai boa. ficar bem legal mesmo. Tipo, fomos planejados mesmo, né? Uma edição de luxo. Isso. A Ezion capricha. É. Só coisa boa, né, Ezion? De qualquer maneira, eu vou deixar a capa tá aí para você viu a capa, né? Você já vai se acostumando, já vai se familiarizando aí com A Fé dos Ateus. Aliás, A Fé dos Ateus, vamos começar o nosso bate-papo falando um pouquinho mais também já rapidamente, né, desse livro, porque esse livro também vai ser a base para o nosso bate-papo aqui. Sim. Né? Porque A Fé dos Ateus, você estava me contando, esse livro, ele tem ele aborda três grandes aspectos, não é isso, Sim, João? Isso. Primeiro, olá a todos, olá, Quirino. Muito grato pelo convite novamente. Eu adoro estar aqui na IPP-TV, para mim é um dos melhores canais que tem no YouTube, com melhores conteúdos, um dos melhores conteúdos. E meu livro é minha dissertação de mestrado, né? E nessa dissertação eu abordo, ele é dividido em 3 partes. E a primeira parte é uma parte histórica, onde eu vou mostrando como o darwinismo se consolidou como paradigma, algo muito, muito, muito rápido, mesmo sem provas, sem evidências, ele se tornou um paradigma, e em poucos anos, inclusive. E aí abordo, a primeira parte vai até o momento em que Mendel discorda, lança seu artigo revelando as leis da genética, da hereditariedade e discordando de Darwin. Aí na segunda parte eu vou trabalhar só genética. A primeira parte foi só história e na segunda parte só genética, mostrando como a genética desde Mendel vai desmentindo mito por mito da evolução, do evolucionismo darwiniano. Por exemplo, o mito da evolução das bactérias, o mito de que homens e símios, chimpanzés, têm 99% de semelhança ou 98% de semelhança, isso é um mito. Inclusive, tem um artigo da Science que se chama O Mito do 1%. Um artigo da Science de um mito do 1%. E isso já tem décadas e as pessoas continuam repetindo esse mito. O mito da biogênese, né? O mito das mutações benéficas, e o próprio mito do neodarwinismo. O neodarwinismo é uma tentativa de unir Mendel a Darwin, porque todas as pessoas que começaram a estudar Mendel no começo do século XX viam que Mendel discordava de Darwin. Então era preciso encaixar um no outro. E aí a genética vai desmentindo cada um desses mitos, só que quando eu vi a parte histórica de como o darwinismo se tornou paradigma, mesmo sem prova, quando eu vi que a genética desmente, de forma muito clara, inclusive, mito por mito da evolução, inclusive o próprio mito da evolução, de que uma espécie pode se transformar em outra, família genética, né, no caso, eu ficava me perguntando, então por que raios ainda continuam ensinando isso, se é tão claro que isso está errado? E aí você cai na sociologia. Exatamente. Quando eu entrei no doutorado, no mestrado de Ciências da Religião, eu fui apresentado a Michel Foucault, né, aquele famoso filósofo. Ele tem um livro chamado A Ordem do Discurso. E aí ele mostra que existe um sistema de controle de discurso na sociedade que impede que discursos divergentes ganhem poder, ganhem difusão. Existe todo um sistema de controle que impede isso. Por exemplo, artigos científicos. Você não pode publicar artigos científicos dizendo que a evolução está errada. Não, pelo menos não em revistas científicas prestigiadas. Se você manda um artigo científico dizendo que Darwin errou, que a evolução não aconteceu, você pode discordar de pontos da evolução. Olha, não foi com tantos milhões de anos. Olha, esse bicho não veio desse. Olha, Darwin se equivocou aqui, mas você tem que dizer que a evolução aconteceu. E se você inventa dizer que a evolução não aconteceu, aí simplesmente seu artigo é rejeitado.
Os revisores por pares não aceitam. Isso é uma das formas de controle. Né? Foucault vai mostrar, por exemplo, que essa coisa de você dizer que a evolução não aconteceu e as pessoas tratarem você como maluco, como um lunático que não entende nada de ciência ou pseudociência, também é uma forma de controle. É a interdição da palavra ou a segregação pela loucura. Né, literalmente. Então, quando eu conheci Foucault e a sociologia como te tratam funciona... como um extremista religioso, por exemplo. Exato. Isso é um outro sistema de controle que Foucault vai chamar de rarefação. Rarefeito, quer dizer tirar o peso de alguma coisa. Então, quando eu estou dizendo assim, olha, tem aqui, a evolução está errada nisso, existem provas de design nisso, a pessoa, o oponente, vai simplesmente dizer, olha, você está dizendo isso porque você é um religioso, você quer provar sua fé. Então, ele foge das questões práticas, científicas, das evidências que estão sendo mostradas, e simplesmente vai para um argumento filosófico, ou um argumento ad hominem também, a priori. Porque quando ele diz que a gente está querendo provar uma coisa só porque a gente é religioso, está dizendo que a gente está agindo com desonestidade, ou que não estamos sendo científicos. Né? E isso é uma forma de fugir do embate. Ele não precisa explicar mais nada. Pois é, muito bem. Questão histórica, questão genética, questão sociológica. Temos 3 questões envolvidas aí nesse embate, vamos dizer assim, da teoria da evolução, hoje com a teoria do design inteligente. E eu queria começar, então, falando um pouco a respeito da história do darwinismo e desse embate, a gente pode dizer assim, científico, obviamente, entre Darwin e Mendel. Porque Darwin vem num caminho, Mendel, quando faz a teoria da genealogia, da genética. Ele contesta Darwin, obviamente, os resultados dele contestam os resultados de Darwin, e Mendel ficou durante muito tempo esquecido, né, João? Exato. Uma coisa importante que é válido ressaltar, porque muita gente diz assim, olha, se você provar que a evolução está errada, não quer dizer que a teoria do design inteligente está correta. Não, quer dizer sim. Porque só existem 2 formas dos seres da vivos gente tá aqui, né? estarem aqui. Nós estamos aqui por quê, né? De toda a natureza, né? Sim. Porque não só são os animais. Você tem... Tudo, né? As plantas, os fungos, as bactérias, toda forma de organismo vida, né? vivo. Né? Ou eles evoluíram, ou eles foram criados. Não existe uma terceira opção. Então, se eu mostro que aquilo não evoluiu, eu só tenho uma única resposta, que é o design, que é a criação. Foi criado. E é aí que entra Mendel, né? Em 1859, quando Darwin publica A Origem das Espécies, junto com Wallace, que sempre esquecem do coitado do Colton, né? E o Wallace é que teve a ideia da seleção natural mesmo, que organizou ela certinho. Só que ele era pobre, e aí procurou o Darwin, não, vamos lançar, e botou o nome dele na frente, só lembra de Darwin. Perdão. Ele, quando lançou em 1859, ele mesmo diz no livro dele, olha, não tem provas do que eu estou dizendo. É necessário procurar provas, com o tempo essas provas vão surgindo e tudo mais. Era bem uma teoria mesmo, né? Era uma hipótese. Era uma hipótese. Hoje eu costumo dizer, inclusive, que o evolucionismo darwiniano não é nem uma teoria, nem uma hipótese, é um princípio. As pessoas simplesmente partem dele e ficam procurando viés de confirmação daquilo ali. E quando aparece alguma coisa que não confirma Darwin, ela é simplesmente descartada. Não, isso aqui está errado, porque a gente sabe que a evolução aconteceu, então essa prova aqui de que ela não aconteceu está errado. Não sei como, mas está errado. Mas está errado. Né? E aí você tem, e aí como você estava dizendo, né, você tem Mendel já num outro caminho, né? Exatamente. Assim, ele lançou em 1859. Em 1865... Mendel já expõe o trabalho dele, ele finaliza o trabalho dele com ervilhas, o famoso trabalho dele com ervilhas, e já expõe que dentro do trabalho dele, tudo que ele viu foram constantes. Então, as ervilhas se mantêm constantes, as formas de vida se mantêm constantes, elas variam dentro de uma pré-programação que existe dentro de cada família genética. E ao ver essa constância, esses testes, Mendel trabalhou com mais de 6.000 plantas de ervilha, testando cada uma delas, medindo. Ele era um matemático, era um físico. O Mendel era um polímata extraordinário, um homem de uma ciência incrível. E ele viu que, olha, isso aqui está mostrando, as minhas experiências mostraram que existe um limite, que essa mudança não é ilimitada. Portanto, as espécies são fixas, elas podem variar
dentro da família genética. Claro que ele não falou família genética porque não existia esse termo na época, mas existia o termo família. Então você tem família, gênero e espécie. Dentro da família, o gênero e a espécie podem variar bastante, só que é tudo pré-programado. Né? E Mendel notou isso. Para ficar claro como é isso, imagine um joguinho de computador. Então você tem a opção dos personagens no jogo de computador. Tá. E esses personagens podem ter adereços, uma capa invisível, um machado com mais força, uma poção mágica. Tudo isso precisa estar pré-programado no jogo para que você selecione e encontre o melhor jogador e vá jogar o jogo. Isso é como funciona o código genético. Existem pré-programações de variabilidades que podem ser selecionadas e isso é a chamada adaptação. A adaptação é uma seleção de características que estão pré-programadas no código genético. E Mendel notou isso. Então Mendel diz, olha, não existe nada nas experiências que foram feitas que mostre que essa transformação é ilimitada a ponto de se gerar um novo tipo de vida. E a conclusão dele é muito clara nesse sentido. Então, o que é que acontece? Quando Mendel foi lançado, as pessoas viram logo que ele estava discordando de Darwin. Ele deixa isso muito claro, inclusive. Ele escreve depois um outro artigo chamado Hieracium, que é o nome de uma planta, em que ele fala do espírito darwiniano que já tinha tomado conta de todo mundo. E esse artigo é em 1870. Muito rápido, né? Muito rápido. Em 1866... Rápido. 11 anos desde a publicação. Não, mas em 1866, apenas 7 anos depois da publicação, Darwin chega a pedir desculpas aos naturalistas. Numa nova edição de A Origem das Espécies, ele acrescenta um parágrafo no final do livro, pedindo desculpa aos naturalistas que ele tinha chamado de criacionistas. Porque, na verdade, praticamente todos os naturalistas da época eram criacionistas. E ele, inclusive, diz assim, olha, peço desculpas por ter chamado vocês de criacionistas, mas não tenho dúvida de que na época que eu lancei, há 6 anos atrás só, a verdade era essa, que a maioria dos naturalistas eram criacionistas. Aí ele diz, no próprio parágrafo, diz, mas agora tudo mudou. E o espírito do evolucionismo parece ter tomado conta de todos. Isso em 6 anos. E sem prova nenhuma. Muito rápido. Aí o que é que acontece? Quando eles viram que Mendel discordou de Darwin, Mendel foi simplesmente rejeitado. E não era porque Mendel era um cientista amador, não era porque Mendel tinha publicado numa academia de ciência desconhecida, nada disso. Inclusive, os trabalhos de Mendel foram mandados para a Royal Society, para a Linnaeus Society, para a British Society, que eram as maiores sociedades de ciência do mundo. Né? Uma cópia do trabalho de Mendel foi achada fechada dentro da biblioteca de Darwin. Né? Então, Darwin chegou a conhecer o trabalho de Mendel. Inclusive, num compêndio que Darwin tinha e lia, Mendel é citado 18 vezes. E o cara que criou o compêndio diz que Mendel é um dos observadores mais confiáveis. Então, Darwin chegou a conhecer. Mas o que é que acontece? Né? Na época, existia um poder político muito forte de um grupo, e principalmente liderado por um cara chamado Thomas Huxley, que é quem vai defender a teoria de Darwin. Porque Darwin lança a teoria dele e se torna meio recluso. Darwin era doente, tinha uma série de patologias que fazia com que ele se sentisse mal quando ele saía de casa. Ele tinha dores de estômago, enjoava, vomitava. Então, ele praticamente não defende a teoria dele. Ele era recluso também. E quando, depois de ele lançar a teoria, a origem das espécies, se torna mais recluso ainda. Aí quem vai defender isso é esse Huxley, o bulldog de Darwin. E ele começa a fazer aquelas coisas midiáticas, aquelas exposições. Huxley era um homem muito inteligente também e defende com muita fé a teoria. E ele monta um grupo que tem um poder político muito grande. E esse grupo faz com que a teoria da evolução se torne um paradigma muito rapidamente, mesmo sem provas. Né? E por isso, Mendel acabou sendo rejeitado e esquecido. Só que quando está terminando o século XIX e iniciando o século XX, a teoria de Darwin entra o que a gente chama, os historiadores chamam de eclipse darwiniano. Por quê? Porque não se encontrava nenhum mecanismo hereditário que confirmasse essa transformação ilimitada das espécies. E aí eles, entre aspas, redescobrem Mendel. Olha, a gente precisa explicar como é que acontece a transmissão de caracteres de uma geração para outra. Né? Aí eles redescobrem Mendel. Só que Mendel está dizendo que isso aqui é limitado.
Como é que a gente vai encaixar Mendel, dizendo que é limitado, dentro de uma teoria que precisa que seja ilimitado? Aí é onde se cria o neodarwinismo e se aposta todas as fichas nas mutações. Ou seja, mesmo que o código genético seja limitado, o que hoje a genética chama de fundo genético, o acervo genético, se começarem a haver erros genéticos, esses erros genéticos vão se acumular a tal ponto que eles vão gerar uma informação funcional, outra informação funcional, até que essas informações funcionais se acumulem e aquela família genética deixe de ser aquilo que ela era e se transforme em outra. Ou seja, tudo isso seria fruto de erros sucessivos. Hein? Exatamente. Inclusive, o primeiro a propor a teoria de mutações, que era chamada de mutacionismo, Hugo de Virés, ele comete um erro com uma planta chamada primula, que ele acreditava que estava gerando novas espécies ao misturar elas, ou seja, estava surgindo nova informação. E hoje a ciência mostra que não, que na verdade o código genético básico das primulas, eles têm uma variabilidade enorme, podem ter mais de 400 tipos de primulas. Então, na verdade, ele só estava descobrindo tipos que já existiam, não houve nenhuma nova informação. Um tempo depois, veio um cara chamado Thomas Morgan, que é conhecido como pai das moscas, porque ele fez experiências muito tempo com moscas. E a mosca ela tem um processo de vida muito rápido, muito acelerado. Né? E aí, as moscas foram bombardeadas com radiação, com luz ultravioleta, com química, com tudo que você imaginar. Botavam fogo nas bichinhas, faziam o que você imaginar. E nasciam gerações todas as defeituosas, mas sem nenhuma característica nova. Até que um dia nasceu uma mosca com o olho branco. Aí, quando nasceu os olhos brancos, aí o Morgan disse, olha, aqui tem uma informação nova. Porque todas as moscas têm olhos vermelhos, essa daqui teve olho branco. Né? Aí ele disse, olha, então as mutações realmente conseguem criar uma informação nova. Novo erro. Porque hoje, inclusive, a dupla que provou que Morgan estava errado, mostrou que, na verdade, a mosca tem o olho branco por causa de uma deficiência. Ou seja, um gene que não foi ativado, que torna o olho dela vermelho, acabou deixando ele branco. Então, houve uma deficiência e não uma nova informação. E nisso foi se criando todo esse mito de que as mutações seriam capazes de transformar uma família genética em outra. Hoje a gente sabe, e sabe com clareza, que mutações não têm esse poder. Na ciência, existem mais de 10 mil mutações registradas. Porque o que é uma mutação? Uma mutação é um erro na informação. Então, se você acumular erros, você não vai ter uma informação funcional. É como se você pegasse uma carta e, ao copiar essa carta, fazer cópias dessa carta, cada cópia dessa vai gerando mais erros. Você não pode imaginar que no final, ou daqui a algum tempo, você vai ter uma nova carta com um novo recado. Não, você vai ter a destruição do recado original. E isso é o que acontece no código genético. Então, quando a ciência vai buscar as mutações hoje, ela vê que todas as mutações são deletérias. Elas... Todas são prejudiciais. Exato. Não, você pode ter até uma situação específica em que uma mutação deletéria favoreceu uma determinada grupo. Por exemplo, a doença falciforme. Né? Ela é uma doença que as pessoas, até os evolucionistas, dizem que é um símbolo de evolução. E não é, porque é um problema no glóbulo vermelho, que carrega o oxigênio, que faz com que essas células fiquem em forma de foice, achatadas. E isso dificulta o transporte do oxigênio para onde ele deve chegar. Só que isso também dificulta que a malária se espalhe e consiga, por exemplo, matar uma pessoa por malária. Então, as pessoas que tiveram essa doença sobreviveram mais do que as outras numa situação de epidemia de malária. Porém, as pessoas que têm doença falciforme, elas têm uma série de patologias e geralmente não passam dos 70 anos. Aí, quando chegam a 70 anos, é muito. Muitos deles morrem com 50 e até antes de 60. Porque ela provoca uma série de dores, ela provoca problemas circulatórios, ela provoca problemas digestivos e uma série de outras coisas. A pessoa não funciona direito. Então, o correto era o quê? O correto, assim, dentro da visão evolucionista, era que a própria seleção natural fosse ceifar essas pessoas também. E, novamente, não houve nenhuma informação funcional nova. Para que a evolução aconteça, é preciso nova informação funcional. E isso não acontece com mutações. Né? Então, desde Darwin, a genética vem desmentindo
todos os mitos evolucionistas. Pois é, você está falando a respeito dos mitos, vamos aproveitar para a gente já começar a falar um pouco a respeito desses mitos, né? Porque são muitos, acho que não dá para falar de tudo. Não dá, nem no livro dele. Nem no livro dele, mas acho assim, os principais ou os mais conhecidos, eu acho que vale a pena a gente falar. Um deles é a questão dos tais 99% de semelhança entre homens e chimpanzés. Isso. Esse é um mito... Esse talvez seja o mais conhecido. Esse é um mito muito... Até tem aquelas camisas, né? 99% chimp, né? 99% chimpanzé. Oh, meu Deus. Porque é o seguinte, no código genético, no DNA de todas as espécies, existem dois tipos de DNA. Existe o DNA codificante, que é a informação que é usada para construir proteína. E existe um DNA que é chamado de não codificante. Ou seja, ele não é usado para fabricar proteína. E aí, quando se descobriu isso, que existiam esses dois tipos, o pessoal disse, olha, esse não codificante é DNA lixo. É resto de evolução. Aí o pessoal, olha aí a prova da evolução. Só que descobriu-se que não. O não codificante é meta-informação. É a informação de como a informação da proteína deve ser usada. É qual deve ser ligada, qual deve ser desligada, qual a informação... Um manual de instruções. Exatamente, um manual de instruções de como usar a informação principal das proteínas. Ou seja, é informação em cima de informação. Né? E aí o que é que acontece? Quando o pessoal comparou o DNA do genoma dos seres humanos com o dos chimpanzés, eles usaram em consideração só o codificante. Que, para você ter uma ideia, no código genético humano existe 2% de DNA codificante e 98% de não codificante. Nossa. Ou seja, é muito mais informação de como usar a informação principal do que a informação principal. É como se fosse o codificante fosse a ferramenta e o não codificante fosse o software, que vai dizer como a ferramenta tem que ser usada. Aí eles pegaram só o da ferramenta, do sustento. E pegaram áreas que eles já sabiam muito parecidas entre ser humano e chimpanzé. E aí eles usaram um algoritmo chamado BLAST. Esse algoritmo vai correndo o DNA das duas espécies e vai só marcando os pontos em que eles são iguais. Quando surge algum nucleotídeo no meio, alguma base nitrogenada no meio que é diferente, ele ignora e passa direto. Fica só comparando os iguais. Entendi. Aí ele bota aquele nucleotídeozinho naquele 1%. Né? E pegaram um trecho assim, muito pequenininho de comparação. Né? Quando as experiências seguintes foram feitas nessa comparação, isso foi caindo. Aí foi caindo 99, 98, 97, 80, 70. Hoje, fizeram até um congresso recentemente, aí definiram, não, é 70 e poucos % parecido. Só que, se você só comparar o DNA codificante que fabrica proteína, a gente é mais parecido com gato, tem um ouriço do mar que é 85% parecido conosco. Quer dizer, aquele ouriço do mar é nosso irmão? Pois é. A gente veio do ouriço, então? A gente veio do ouriço. Né? Nós e o ouríssimo tivemos aquele ancestral comum, né? Será que o Australopithecus foi ancestral nosso e do ouriço? Não tem sentido isso. Tá entendendo? Então se mostrou que é um mito. Inclusive tem um artigo da Science... Mas aí quando você pega tudo, quando você pega a informação genética completa... não dá nem para comparar. É muito... Se você for comparar a priori... índice. Se você for comparar diretamente um com o outro, você não consegue nem comparar. Porque, por exemplo, os chimpanzés têm 24 pares de cromossomos. Nós temos 23. Só nisso já dá muito mais do que 1%. Só de você comparar os cromossomos, olha, esse aqui tem 24 pares, esse aqui tem 23, já deu mais de 1%. Né? Só que quando você vai para os detalhes de cada um, você não consegue comparar, porque eles não estão exatamente nos mesmos pontos. Eles têm semelhanças, como tem semelhanças com várias outras espécies. Por quê? Porque esse codificante, isso é informação. É como se fosse uma palavra. Uma palavra que é usada para construir uma frase, que é usada para construir um livro. Né? Então você vai encontrar frases e palavras em vários livros diferentes, mas não significa que um livro evoluiu do outro. Significa que o autor de cada livro usou informações que estão num e que estão no outro. Aí quando a gente pensa no autor de cada livro, a gente já cai, obviamente, no design. No design. Porque informação pela informação
ela não constrói um sistema complexo. Como um papo jornalístico aqui, a gente não está falando de Deus. Exatamente. Nós cremos em Deus, assim. Sim, nós claro. cremos em Deus, mas essa nossa conversa está falando do designer. Você pode ficar à vontade para entender quem é esse designer aí, exatamente. Por quê? Porque o cientista, a ciência, ela precisa se apegar àquilo que é testável, Sim. àquilo que é observável, àquilo que é medível. E, no caso, o código genético o é. E, ao fazer isso, a gente vê que não tem como aquilo ter surgido espontaneamente pelo mero sistema de erro e acerto. A gente está falando de informação específica extremamente complexa. Teve uma equipe da USP, há pouco tempo, eu nem coloquei isso no meu livro porque não tinha sido lançado ainda esse estudo, que mostrou que existe um sistema de correção de erros no código genético que é mais avançado do que nós temos nos nossos softwares. Né? É uma informação que existe no código genético que é programada para corrigir a própria informação. Olha. E é uma matemática extraordinária. Foram 12 caras que se reuniram para poder achar esse código. E é uma coisa tão extraordinária que eles patentearam. O pessoal da USP, isso. Eu posso até deixar o link depois, se eu me lembrar, para o estudo. E as pessoas não estão aceitando isso. A comunidade acadêmica não está aceitando esse padrão matemático extraordinário que eles encontraram no código genético. Por quê? Porque se tem um padrão matemático altamente avançado no código genético... É porque alguém programou, né? Não é possível ter sido acaso. É matematicamente... Matematicamente... ajudar o João. Matematicamente impossível que o sistema aleatório crie um sistema matemático. Ainda mais com alta qualidade, alta complexidade. E alto nível de precisão. Falando do mito do Exato. chimpanzé, qual seria o segundo mito mais comum da evolução, que ainda é aceito hoje pela sociedade e que não tem provas? Como é o caso desse mito dos 99% do chimpanzé? O mito, por exemplo, da evolução das bactérias. A gente escuta muito isso, que a bactéria evolui porque um antibiótico passa a não funcionar em determinada bactéria. Na verdade, isso é outro equívoco. Porque o que é que acontece? As bactérias, quando enfrentam um determinado antibiótico, elas têm um sistema de autoproteção. Algumas, inclusive, se sacrificam para poder proteger as outras. E aí a bactéria ela tem um sistema que ela desliga algumas coisas no RNA transportador, e aí o veneno não consegue chegar até o núcleo dela e matar. E aí, depois que ela se espalha novamente, por isso que a gente tem que usar antibiótico até todo o período que foi determinado pelo médico. Porque se a gente para de usar antibiótico antes, resta algumas bactérias que desligaram o código, que com o tempo elas se espalham novamente no negócio e religam esse sistema de transmissão. Ou seja, novamente, nenhuma informação nova foi criada. É só um sistema de defesa dela que já existia antes. Além disso, já se provou que existe deleção. Deleção é perda de informação genética. Quando elas fazem esse sistema, elas perdem informação genética, elas não ganham informação genética nova. Teve até uma experiência que foi feita que acharam bactérias com supostos 2 bilhões de anos congeladas. Aí chegaram, descongelaram, as bichas estavam vivas. Aí disseram, não, se elas evoluíram, significa que aí reproduziram elas, né? Elas se multiplicaram e tudo. E aí disseram, olha, essas bactérias ancestrais, se elas evoluíram para poder resistir a um antibiótico, significa que quando a gente colocar um antibiótico nelas, vai matar todo mundo. Né? Porque elas não evoluíram para poder resistir, né? Não tem resistência a nada. Não mataram coisa nenhuma. Não mataram, 40% das bactérias de bilhões de anos estavam lá e resistiram ao antibiótico. Ou seja, a resistência delas não foi evoluída. Estava no código genético desde o início. E isso é uma das coisas que desmente muito a teoria da evolução, porque o próprio Mendel vai concluir, olha, as espécies são fixas, elas não podem passar até determinado ponto. Aí o pessoal vai dizer, são as mutações que fazem isso. Só que a gente tem, assim, um catatal de artigos científicos mostrando que as mutações estão fazendo o código genético, não só humano, mas de todas as espécies, entrarem num processo que a gente chama de entropia, aumento de desorganização. Né? Ou seja, quer dizer, quanto mais longe do código genético da criação... Exato. Mais desarranjado ele é. Mais desarranjado ele é. E mais deficiente. Nossa capacidade cognitiva diminui, nosso tamanho diminui, nossa resistência diminui.
com o passar das gerações. Nosso tempo de vida diminui? Nosso tempo de vida também diminui. Por incrível que pareça, as pessoas acham que as pessoas viviam muito menos. Sim. Se você comparar nos séculos, por exemplo, da Revolução Industrial, que os caras viviam comendo carvão, levando fumaça na cara, não sei o quê, aí você vai ver que as pessoas realmente viviam muito tempo. Mas se você for para centenas, milhares, muito menos. Se você for ver, por exemplo, milhares de os anos patriarcas, não, viviam muito mais. Pois é, se vivia muito mais. Vou fazer um parêntese aqui para a Bíblia, a gente pode, Pode, claro. Tá na igreja presbiteriana aqui. Fazendo um parêntese aqui para os patriarcas, por exemplo, a gente vai ver no Gênesis, enfim, a gente vai ver na história pessoas que viveram 300, 400, 500, 700 anos. 900, né? 900 anos. Adão viveu 900 anos, Noé viveu 900 anos. E se a gente for pensar, por exemplo, na vitalidade dessas pessoas, também é absolutamente diferente, né? Porque... A vitalidade é diferente, mas nesse caso, no caso desses primeiros patriarcas, você tem um diferencial, porque eles aconteceram antes do dilúvio. A atmosfera da Terra antes do dilúvio era diferente. E isso é comprovado, inclusive, também em muitas experiências científicas, mostrando que no começo a Terra tinha muito mais oxigênio do que tem hoje. Oxigênio é o alimento básico das mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? São organelas que fabricam energia dentro das células. Então, quanto mais oxigênio, mais energia ela fabrica e mais ela retarda o processo de envelhecimento de cada célula. Quer dizer, se a gente tivesse mais oxigênio hoje na atmosfera, a gente viveria mais? Sim, viveria mais, teria menos doenças, teria... Por exemplo, existe hoje um negócio chamado câmara hiperbárica. Sim. Quando as pessoas fazem cirurgia e tem grana para isso, elas saem da cirurgia e vão para uma câmara hiperbárica. O que é essa câmara hiperbárica? É um local em que jogador de futebol também sai, às vezes, de jogo e vai descansar numa câmara hiperbárica. Aí eles tacam oxigênio. A taxa de oxigênio vai para 35%, 40%. E isso vai gerando mais energia no corpo. E o próprio sistema de cicatrização da cirurgia, ele é muito mais acelerado. Então, o oxigênio é uma molécula absolutamente necessária para que a gente tenha essa vivência toda. Porém, mesmo depois do dilúvio, eu gosto de usar um exemplo, por exemplo, de Platão. Platão escrevia para o povo, de certa forma, para as pessoas que conseguiam ler. Né? Então, todo mundo que conseguia ler entendia Platão na época da que ele escreveu. Antiga, né? Isso. Isso tem o quê? 2.400 anos. Né? Hoje você ensina Platão nas universidades e o pessoal vai... O que é que esse cara está falando? Sério. Assim, o cara não consegue pegar o que Platão falava 2.400 anos atrás. Você acha que tem uma diferença de entendimento, de cognitividade? Apesar da tecnologia. Uma coisa não teria a ver com a outra? Muitas pessoas confundem avanço científico com avanço tecnológico. De fato, a tecnologia avança, porque ela é uma linha. Você vai se apoiando uma coisa na outra. Mas a capacidade cognitiva, não necessariamente. As pessoas não são mais inteligentes do que no passado. Elas têm mais tecnologia e mais conhecimento acumulado. É diferente. Mas a capacidade que as pessoas tinham no passado de ver coisas que sem a tecnologia, né, de descobrir coisas sem a tecnologia, é maior do que tem hoje. João, se a gente for fazer um exercício e pensar em pouco tempo, por exemplo, porque a internet, por exemplo, é uma coisa muito nova, né? Sim. A internet tem, enfim, é muito recente. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar, eu acho que não faz tempo, mas eu acho que não faz tanto assim, que eu estou aqui, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha tecnologia, a gente, enfim, não tinha computadores na redação, a gente datilografava as matérias com máquina de escrever, saía para fazer entrevista com bloquinho e caneta, enfim, uma outra realidade do jornalismo que eu tive a oportunidade de viver no meu começo. E a gente vê uma diferença já muito grande nesta geração, que tem muito acesso à tecnologia relacionada com a geração anterior, que talvez tivesse mais dificuldade tecnológica, ou porque não tinha, mas buscava mais conhecimento. A gente pode fazer tinha mais capacidade cognitiva de resolver algumas dificuldades. A gente pode falar isso ou isso é saudosismo? Não, podemos sim. Por exemplo, eu na minha infância, e você provavelmente também, eu sabia um bocado de número de telefone decorado. É verdade. Até hoje eu lembro do número da minha casa, assim, pequeno, né? Que a gente tinha que decorar, né? Porque não tinha agenda. Hoje, se eu perder meu celular... Hoje, se eu perder meu celular para eu ligar para minha esposa, eu... Sabe? As pessoas me perguntam, qual é o teu número de celular? Assim, é porque eu já dei meu número de celular várias vezes, aí eu lembro dele. Mas eu praticamente não lembro de mais nenhum outro número de celular. Por quê? Porque a gente se acostumou. Conta, a gente se acostumou a fazer em calculadora. Sim.
Então, isso vai... o cérebro é um músculo, ele precisa ser exercitado. Né? E na medida que a gente não exercita isso, ele vai, entre aspas, atrofiando. E agora com esse negócio de chat GPT, que o cara diz, escreve para mim aí 200 páginas, escreve para mim 10 páginas, é que é um perigo, eu realmente me preocupo com a capacidade cognitiva das pessoas. Isso é transmitido geneticamente? As novas gerações têm chance de ter menos capacidade cognitiva? Que é isso que você estava falando exatamente, que nós estamos distantes do DNA da criação e algumas coisas, algumas mutações vão acontecendo. Sim, na verdade... Isso pode se transformar numa mutação, você acha? Não uma mutação, mas uma... Ou é um hábito só? Porque essas novas gerações já estão nascendo com o tablet na mão, né? Com o celular na mão. É claro que a capacidade cognitiva pode ser exercitada de uma criança desde nascença, né? Mas geneticamente o que a gente está falando é que é provável que o cérebro também esteja... aliás, não é provável. Isso é provado através de experiências científicas mostrando que a nossa capacidade cognitiva é o que a gente chama de... Deixa eu ver se eu me lembro o nome. Falando nisso? Falando em lembrar das coisas. Exatamente, né? Deixa eu ver se eu me lembro, porque é tanta coisa, cara. É muita coisa também. Eu estudo genética, física, história, química, sociologia. Pelo amor de Cristo. Aí tem hora que, para lembrar de algumas palavras, habilidades... Enfim, nós estamos perdendo nossas habilidades. E a habilidade de uma forma geral, a habilidade cognitiva, a habilidade física. E isso é provado que de uma geração para outra, a diminuição genética dessa capacidade é muito grande. Alguns estudos mostram de 1 a 2%, de outros estudos já mostram de 3 a 5% por geração. É muita coisa. 1% por geração é muita coisa. Já é muita coisa. Por exemplo, um estudo de um cara chamado Krabit, é muito difícil falar o nome. Mas ele mostra... por aí. É por aí. Ele mostra que está havendo um déficit de uma geração para outra de 3 a 5%, e ele faz um cálculo que eu considero assustador. Que ele diz que daqui a 3.000 anos é provável que metade da população mundial sofra de algum problema genético. Sério. Caramba, é muito. É muito para muito pouco tempo. É muito grave, né? A probabilidade é muito grave para muito pouco tempo. E eles se perguntam no artigo dizendo assim, olha, se a gente está perdendo as nossas habilidades, as nossas capacidades por uma questão de mutações, de acúmulo de mutações e de degeneração genética, como é que nós ganhamos ela? Como é que o mesmo processo teria feito se tornar complexo, ganhar habilidades, ganhar aptidão? Aptidão, lembrou? Aptidão. Ganhar aptidão. E agora a gente está perdendo. E a gente está perdendo de um tempo para cá. E o evolucionismo mexe tanto com a cabeça das pessoas que têm uma crença muito forte neles, que um dos autores disse que a culpa é da assistência médica. Nossa. Então, qual é a solução? Fica sem médico. Exatamente. Deixar sério? as pessoas simplesmente morrerem. Boa. Deixar a seleção natural fazer a limpeza que ela tem que fazer. Entendi. Então, ele está crendo que a evolução acontece e que ela não está acontecendo porque nós estamos auxiliando as pessoas com assistência médica. Então, o que era correto, era na cabeça, deixar as pessoas morrerem. Teve uma doença, não dá remédio. Deixa a vida acontecer. Exatamente. Deixa rolar. a seleção natural fazer a limpeza que ela tem que fazer. Isso vai resolver o problema das mutações ou da deleção genética? De jeito nenhum. Porque, inclusive, acontece com outras espécies de animais que não têm assistência médica. Não é um cavalo, um boi, um rato, um negócio. Eles não têm assistência médica. E eles também estão sofrendo um processo de entropia genética. Né? Então, o que é que acontece? Quando a gente não percebe que a coisa foi criada, tudo começa a entrar em contradição. Se a gente acha que a coisa evoluiu e a gente observa hoje que ela está degenerando, esses processos não são compatíveis. Eles não batem, né? Não são compatíveis. Uma coisa não pode ser a outra. Do mesmo jeito, a evolução, se a gente pegar, por exemplo, a evolução do universo. Tudo que a gente vê no universo são estrelas explodindo. Nunca se registrou, a astronomia nunca registrou o surgimento de uma nova estrela. E eu não estou falando de vídeo. Eu estou falando que eles olhavam para o lugar, viam um determinado lugar, quando eles mirassem de novo o telescópio, era para ter nascido novas estrelas. Novas estrelas era para ter aparecido. Pelo menos em algum lugar. Pelo menos uma, né? Você consegue acompanhar, não sei, 6 trilhões de estrelas. Então, quando você olha para determinada galáxia, olha, ela devia estar maior, surgiu nova estrela aqui, surgiu nova estrela aqui. Mas não. Isso nunca aconteceu. Agora, supernovas
que é a morte de uma estrela, Sim. a ciência já estima hoje que acontece de 1 a 2 por dia. Né? Então, isso é o mesmo processo de entropia. Também desmente como é que elas estão evolução. explodindo hoje? Como é que elas se organizaram e a gente não vê isso hoje? É a mesma coisa com o código genético. Porque não nascem novas estrelas, né? Exatamente. Nascem do que também, né? Quer dizer, tem esse como, aspecto, né? Nascem Nasceriam como essas estrelas? Exatamente. Existem... Finalmente. Por exemplo, eles já encontraram agora 6 galáxias prontas num local em que não deveria estar, que deveria ter só escuridão, que deveria ter só hidrogênio e hélio, nas teorias. Aí até quando lançaram isso, os autores do estudo disseram assim, olha, 99% das teorias de nascimento da estrela que foram feitas até hoje são descartadas com essa descoberta dessas 6 galáxias. Aí qual é esse 1% que resta? É uns teóricos aí que dizem que as galáxias já nascem prontas e massivas. Pai, que teóricos são esses? Teóricos do design inteligente? Porque só esses que dizem que as galáxias já nascem prontas. Sim. Como é que eu posso imaginar que existe uma evolução e ao mesmo tempo eu dizer que elas nascem prontas? Ou um ou outro. Ou um outro. É como a vida, né? Ou ela foi criada ou ela evoluiu. Não tem uma terceira via. A biogênese é o outro mito principal que é difundido. Porque as pessoas precisam acreditar. Nesse 4º congresso do Design Inteligente, o professor Kelson Mota, que é maravilhoso, ele trouxe uma palestra sobre meteoros. Porque é tão complicado. Aliás, a possibilidade matemática de surgir vida espontaneamente aqui, pelo mero acaso, aqui na Terra, ela é 0. Não existe, matematicamente, não existe como surgir vida espontaneamente na Terra. Aí o que é que se jogou? Meteoro. Aí pronto, aí meteoro vem com açúcar. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Kelson numa daquelas salas de entrevista. Nossa, a gente acompanhou a TDI, você está acompanhando também, vai acompanhar com a gente aqui no Fé e Ciência. E ele falou exatamente isso, quer dizer, quando não tem muita explicação, quando tem uma lacuna, tem um buraco, joga um meteoro ali no buraco. Então o meteoro traz tudo, o meteoro traz açúcar, traz vida, traz aminoácido, traz o que precisar veio do meteoro. Exatamente. Não tem problema nenhum. E caiu tudo no mesmo lugar e foi se juntando tal. E o tempo muito curto, porque teria que cair os meteoros com todos os ingredientes no mesmo local, eles se juntarem, em um tempo muito curto, porque senão sofre o processo de hidrólise, sofre o processo de degeneração. Olha, os aminoácidos não ficam ali o tempo que quiser para até eles se organizarem. Eu não queria fazer 10 horas de podcast com você, o nosso podcast tem 1 hora só, e claro, a gente poderia conversar muito mais a respeito de todos esses assuntos, mas eu não queria deixar passar, porque eu prometi no começo, eu não queria deixar passar a questão da Eva mitocondrial, porque eu acho interessantíssima essa questão da Eva mitocondrial, que mostra, quer dizer, prova que todos nós viemos de uma mesma mulher, viemos da mulher original, viemos de Eva, exatamente. Né? São 2 estudos principais, né? A Eva mitocondrial, quando a Rebecca Kem... O que é a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela, como eu falei, que gera energia dentro da célula. E ela tem um DNA próprio. E ela só é passada pela mãe. Na hora que o espermatozoide entra no óvulo, ele deixa a mitocôndria dele lá de fora. Porque senão vai misturar o DNA da mitocôndria do macho com o DNA principal e vai gerar erros genéticos. Ou seja, uma anteevidência. Já é um sinal de designer. O fato de deixar a mitocôndria do homem fora do óvulo já é um sinal claríssimo de design. Porque o espermatozoide precisa de mitocôndria para gerar energia para ele chegar até o óvulo. Aí quando ele entra no óvulo... Mas ele não pode entrar com uma mitocôndria no óvulo. Porque senão ele gera erro genético. Descarta a mitocôndria? Descarta. Já aconteceu de entrar, até acontece de entrar às vezes a mitocôndria também do homem. Só que isso gera problemas genéticos, gera doenças. Né? E ela não é passada para frente. Na geração seguinte, isso já não acontece mais. Mas, enfim, a mitocôndria é a mãe que passa. A mãe que passa. Aí você consegue fazer um rastreamento matrilinear, só pela mãe, sem haver o cruzamento genético. Né? Então, você consegue rastrear 1 a 1, da geração seguinte até a anterior. Aí, quando eles compararam todas as gerações de amostras de DNA mitocondrial da humanidade... De todas as raças. De todas as raças. Foram mais de 147 locais diferentes no mundo inteiro. Né? Em todos os continentes. Pegaram amostra de tudo quanto é lugar. E mostraram com toda clareza que toda a humanidade é filha de uma única mulher. E isso, inclusive, deu a maior confusão na época. Imagina, né? A Rebecca Kem, ela foi rejeitada por 14 revistas científicas diferentes. Imagina. A Nature passou mais de 1 ano revisando, porque não queria publicar.
o estudo dela. Mas o estudo estava correto, né? Tá, O estudo está correto, Está né? correto e foi provado correto várias vezes. Todas as vezes que Toda tentaram vez que faz, provar que ela estava errada, não caíram conseguiu. na mesma, No mesmo resultado. No mesmo resultado. Todos viemos de uma mesma E você de uma vê como mesma é mulher. brutal o sistema de controle de discurso de Foucault. Quando ela lançou o estudo dela, essa mulher recebeu pedrada na cara dela. Tinham pessoas que ligavam ameaçando ela. O FBI foi chamado na casa dela para poder, por causa de ameaças de morte que ela sofria. Imagino. Né? Quem manda Ela estava desmentir Darwin? desafiando o sistema. Exato, quem manda desmentir científico. Darwin? Que negócio é esse? Não pode. Darwin é praticamente é endeusado. Uhum. Né? E aí o que é que acontece? Mas isso está provado não só por esse estudo dela, mas por Não, outros estudos. isso é paradigma científico. Já. Isso é paradigma. Não tem nenhum outro estudo que desminta o que ela falou. Não existe estudo que diga que a gente vê de mais de uma mulher. Todos os estudos vieram de caem uma numa mulher única só. mulher. Aí o pessoal disse assim, se é assim, vamos ver o negócio do cromossomo Y. Então, Vamos ver o homem, então. porque o cromossomo Y é a mesma coisa, ele só passa pelo pai, só existe no pai. Né? Bom, não existe sim, na mãe. A mãe é XX XX. e o pai é XY. Sim. Aí você consegue fazer uma linhagem patrilinear, né? Fizeram a mesma coisa, pegaram amostras do mundo inteiro, tal, foram comparando, voltando, fazendo o processo de regressão genética. E qual foi a conclusão? Chegamos num único homem. Toda a humanidade é filha de um único homem. Aí se passou, ela publicou, o estudo dela estava pronto em 1985. Em 1987 é que ele foi ser publicado. Você 2 vê, anos. 2 anos levou para ser publicado um estudo maravilhoso como esse. E aí, cerca de 5 anos depois, se disser assim, mas vamos ver assim, por quê? Porque ela calculou que essa mulher teria vivido por volta de 200 mil anos. Só que esse cálculo de 200 mil anos não foi baseado na genética. Foi baseado em ocupação de terras, ocupação de dados paleontológicos, estimativas de quando o homem separou do macaco de 5 milhões de anos. Ela não foi para a genética para calcular esses 200 mil anos. Aí alguém disse, não, vamos calcular pela genética, porque existe um número de mutações, a gente calcula quanto tempo leva cada mutação básica e vê quanto tempo essa mulher viveu. Aí no primeiro estudo de 1992, o cara já tomou um susto. O cara disse, olha, a taxa está muito mais acelerada do que a que ela adotou. Porque ela imaginava que o cálculo que ela chegou é que era uma mutação fixa a cada 800 gerações. Né? Quando o cara fez o cálculo, disse, olha, isso é no mínimo 10 vezes mais rápido. Aliás, desculpe, ele disse, é no mínimo 7 vezes mais rápido. O primeiro estudo. No segundo estudo, 2 equipes de geneticistas trabalhando separadamente chegaram ao mesmo resultado. E isso, veja, qual é a diferença desse negócio de 200 mil anos para uma idade menor? É que um é hipotético. 200 mil anos, quando você está falando 200 mil anos, 300 mil anos, 60 mil anos, é hipotético, totalmente hipotético. É baseado em paleontologia, em estimativas hipotéticas. Quando eles foram para o genoma, para o genético, aí esses 2 estudos encontraram de forma independente, com uma amostra muito maior do que o primeiro, que o número de mutações é 1 a cada 40 gerações. Cada geração leva 20 anos. Ou seja, significa que é uma mutação a cada 800 anos. Sim. São só 8 mutações bases, 8 mutações principais. Então, essas 8 mutações a cada 800 anos vai levar essa erva mitocondrial para 6.400, 6.500 anos. Isso bate exatamente com o registro bíblico. Sim. Não é que a gente está querendo defender a Bíblia. Foi eles que acharam isso e eles disseram, olha, esses resultados são surpreendentes, mas está batendo com o do outro. O outro estudo independente chegou ao mesmo cálculo, uma mutação a cada 40 gerações. E é 6.400, 6.400, 6.500 anos. O do Parsons... Importante a gente estar falando aqui de resultado científico, né? Exato, a gente não está falando de Gênesis aqui, não. Exato. Eu vou tentar me lembrar... Gênesis 1, não. Capítulo primeiro. Os da erva mitocondrial, eu já vou mandar para você os links dos estudos para você colocar até na descrição, se você quiser, do negócio, para as pessoas irem lá e ver os próprios estudos. A gente vai colocar os links na descrição para as pessoas poderem acessar, é bem interessante. Lá a gente tem um programa, né? Eu tenho um programa com o Carlos Júnior e com o Daniel Tendade chamado Decifrando a Ciência, no canal TDI Brasil Oficial. Vamos botar aqui já também como é youtube.com, canal... Design Inteligente Oficial Brasil. Design Inteligente Oficial Brasil.
Design Inteligente Brasil Oficial. Pronto, Design Inteligente corrigido aí já. Para você já apareceu certo. Design Inteligente Brasil Oficial, aproveita, já entra no canal, já conhece o conteúdo também, já se inscreve lá. Aí a gente tem um vídeo lá chamado Pirula Mitocondrial, que foi uma resposta que eu dei pro Pirula, que é um divulgador científico, né? E aí eu dei uma resposta a ele, porque ele ficou falando que eu não tinha entendido o estudo da erva mitocondrial. A gente fez um vídeo sensacional respondendo a ele. E aí eu trago estudo por estudo, conclusão por conclusão, e lá tem todos os links de todos os estudos. Ou seja, você tem estudos científicos mostrando esse casal original, né? Sim, pelo menos a Eva, porque no caso do cromossomo Y, Adão, não dá para fazer essa medição, porque você tem um número de mutações muito maior que não dá para você acompanhar ele da mesma forma. Mas, de qualquer maneira, você não tem o tempo, mas você chega a um homem. Exato, você chega a um homem. Mas você não consegue medir esse tempo através das mutações do cromossomo Y. Não diretamente, mas você consegue medir o seguinte: se as mutações estão se acumulando e mostram que ela vai estar muito mais desarranjada dentro de poucos milhares de anos, significa que esse homem não pode ter centenas de milhares de anos atrás. Porque senão o DNA dele estaria extremamente corrompido hoje. Então, tem estudos que também apontam esse homem para poucos milhares de anos. Só que esses estudos não são tão precisos quanto o da mitocôndria. Por quê? Porque, por exemplo, o DNA nuclear, que fica no núcleo, tem 3 bilhões de pares de base. O DNA mitocondrial tem 16.500. Ele é muito mais simples de ser estudado, de ser ido. O DNA nosso tem cerca de 25 mil genes, ou seja, 25 mil informações completas para fabricar proteína. O DNA mitocondrial tem 37. Muito mais fácil. É muito mais fácil de você. E muito mais preciso também. E a mitocôndria, até essas mutações, elas acontecem numa região muito específica. Tudo é muito mais fácil de estudar nas mitocôndrias. João, queria conversar com você aqui a tarde toda, aqui sem problema, a noite toda. Não sei que hora que você está assistindo, pode ser amanhã toda, a tarde toda. Enfim, dava tempo da gente conversar muito mais, mas a gente tem que encerrar o programa. Queria agradecer a sua participação, sua disponibilidade em estar com a gente aqui mais uma vez na IPP-TV, dessa vez aqui no nosso podcast de jornalismo. Afinal de contas, a gente falou aqui de descobertas científicas, né? Falamos de evidências e falamos da história também do darwinismo, falamos sobre Mendel, enfim, muita informação, né? E esse é o ponto principal do jornalismo, é o DNA do jornalismo, informação. Então, obrigado pela sua presença aqui, é sempre um prazer te receber na IPP-TV. Cara, sabe o que eu me lembrei agora do programa Inteligência Limitada? Porque a gente começou lá por volta de 8h30, né? E quando eu olhei no relógio, era 3h30 da manhã. Meu Deus! Sério? Aí o pessoal disse, olha, a gente tá quase batendo o recorde desse negócio. Eu, não é possível. Bom, já que a gente tá aqui mesmo, vamos embora, né? Vamos seguir aqui. Dormir pra quê, né? Exatamente. A gente terminou lá, era 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Foram 10 horas e 40, não foi? Porque teve uma meia hora, porque os evolucionistas atrasaram, né? Ah, tá. Aí teve foi 10 horas e 15 minutos direto de debate. E eu nem vi passar. Eu também nem vi passar aqui. Eu não acredito que passou uma hora. Uma hora. Você não viu 10 horas? Imagina uma hora é rapidinho. João, obrigado pela sua participação. Muito grato. Venha sempre. Acho que a gente continua, segue a prosa, a gente continua conversando aqui. Obrigado. É porque é assunto que não acaba mais, né? É verdade. Quem quiser te seguir nas redes sociais, deixa aí as suas redes. Sim, no Instagram é @jpreisbraga. E vão lá, se inscrevam no nosso canal do Design Inteligente Oficial, porque inclusive como os ateus e os revoltados conosco denunciam o nosso canal, a gente nem tem muito alcance. O YouTube fica bloqueando nosso alcance. Sim. Então se inscrevam, compartilhem, conheçam o nosso conteúdo, vejam os argumentos que a gente traz, sabe? A gente traz argumentos realmente científicos, a gente não fica falando, olha, tal passagem, tal lugar, a Bíblia diz assim. Não é assim. A gente traz, olha, o estudo tal, a descoberta tal, diz isso e aquilo. Então, pelo menos deem a chance de conhecer nossos argumentos. Verdade. E nos acompanhem. Se inscreva lá no canal e siga o João. Vocês vão aprender um bocado e a gente também. A gente também aprende com o público, a gente aprende, eu aprendo com o Quirino e para mim é sempre uma alegria enorme estar aqui na IPP-TV. Sempre que vocês me chamarem, eu venho. Sempre um prazer te receber. Obrigado mais uma vez ao João. Obrigado a você que acompanhou aqui o nosso podcast. Não esqueça de compartilhar aqui, então, o nosso youtube.com/ippinheiros. Acompanhe toda a nossa programação. A gente está em cima da hora. Vamos embora. Tchau. Obrigado. Até a próxima.